Parashá Vaikra. Hoje nós nos adentramos, no Jardim dos 10 Palácios de Vaikra. Então são 10 parashot, contidas nesse livro, e hoje então a gente vai entrar nesse primeiro palácio, que dá abertura à compreensão de todas as parashots que nós vamos estudar. Então o Vaikra, ele tem uma essência, ele vai trazer a essência daquilo que vai ser estudado, no decorrer do livro do Sefer Vaikra. Então Vaikra significa e chamou, e na Septuaginta esse nome ele é traduzido como Levíticos. A gente sabe que Levíticos é o nome da Bíblia ocidental, e não é uma tradução de Vaikra, porque a tradução aí chamou. Então por que se chama Levíticos? Porque o tradutor da Septuaginta, ele entendeu que o protagonismo desse livro de Vaikra é a tribo de Levi. Então é um manual de instruções aos levitas. Por isso, Levíticos são os ensinamentos sacerdotais, os ensinamentos levíticos. E Vaikra, ele tem a ideia de que o Eterno chamou a Moshe para dar instruções de como proceder nos rituais do sacrifício. Então, o sacrifício também é um tema central, dentro da Parashá de Vaikra, dentro do livro, de Vaikra. Então, ele tem o sacerdote, tem o levita, a tribo sacerdotal como objeto do estudo, objeto dessa dinâmica, e tem os sacrifícios na verdade não, o levita é o sujeito, não é? E o sacrifício é o objeto. Então qual é a importância do sacerdote? O título de sacerdote, como ele tem o título de sacerdote, então ele está no patamar superior, e por isso ele é espiritualmente mais elevado que todos os outros. Não, o sacerdote ele não é um cargo de mérito, ele é um cargo de função. Então existe a função sacerdotal. O sacerdote ele não é sacerdote porque ele foi nomeado sacerdote, é porque ele foi designado para um serviço mais refinado. O serviço sacerdotal é um serviço mais refinado do que o serviço da coletividade do povo judeu, que por sua vez é um serviço mais refinado do que o serviço das nações. Então vamos tecer aqui uma pirâmide. Então nós temos no mundo 70 nações originárias, correto? São 70 nações. Claro que hoje tem muito mais países, mas a raiz desses países e desses povos, que hoje são muitos, partem de 70 nações originárias, que foram se ramificando, se rebelando dentro de si, se dividindo, se subdividindo e criando várias etnias. Mas originalmente são 70 nações. Dentre estas 70 nações, uma foi escolhida como tribo sacerdotal. Uma das nações dessas 70 foi então tirada desse contexto das 70 nações e foi elevada para ser uma referência de serviço divino no mundo. Então, como essas 70 nações compreendem a dinâmica do serviço ao Eterno? Através do povo de Israel, através da nação judaica, a nação de Israel. E a nação de Israel, ela é composta por... O mundo é composto de 70 nações. Dessas 70 nações, vem Israel, que é composto por 12 tribos. Então isso faz com que a nação, o mundo, que tem a nação de Israel como referência sacerdotal, ou seja, Israel é referência sacerdotal no mundo. Mas quem é referência sacerdotal em Israel? Os levitas. Então, a mesma responsabilidade que Israel tem sobre o mundo,
os levitas têm sobre a nação de Israel. Então, olha só como o serviço ele vai se refinando. Tá? Então, Levi era um dos filhos, um dessas 12 tribos, um dos filhos de Jacó. E Levi teve 3 filhos: Quehat, Merari, Gershom, né? Da qual Quehat foi a linhagem sacerdotal. Mas são 3 filhos. Então são 3 casas dentro de Levi. Tá? Então, Levi, que teve 3 filhos, é composto por 3 casas. 3 casas. Então, Quehat, Merari, Gershom. Da tribo de Quehat, né, veio então Amram. Amram é o pai de Moshe, o pai de Aharon, que é mais velho, e Miriam e Moshe. Então teve 3 filhos. Destes 3 filhos de Quehat veio Aharon. E Aharon, né, a partir de Aharon, se tem a linhagem do sumo sacerdote. Né? Então o sumo sacerdote é o alvo, né? Levi é a tribo sacerdotal. A casa de Aharon é, então, a elite sacerdotal dentro da tribo sacerdotal. A casa de Arão. Né? Então, tudo vem se centralizar em Aharon, que é o sumo sacerdote. Então, vamos fazer aqui uma soma. 70 mais 12. 82. Mais 3. 85. Mais 1. 86. Esse número tem alguma familiaridade com alguém? A gente estudou ele na semana passada. 86. Então vamos fazer aqui. Nós temos o Aleph. O que está escrito aqui? Elohim, né? Que às vezes a gente tem a ideia de pode falar Elohim, que fala que deve falar Elohim. Nem o nome do Eterno você pode falar em vão. Nem o nome do Eterno. Assim não é vão. Então você não pode chegar num ambiente onde tenha um idólatra, um pagão, uma pessoa de má fé e falar o nome do Criador. Para que essa pessoa, a partir desse conhecimento, vai use má fé. Está entendendo? Por exemplo, aqui nós estamos em um ambiente de estudo, uma atmosfera espiritual. Então está tudo bem eu mencionar os nomes divinos aqui. Por quê? Porque eu estou direcionando esse conhecimento de uma forma que as pessoas vão compreender a importância dele. Tá? E aí, se de repente, vamos supor, eu falo aqui o nome do tetragrama, por exemplo, né? Iraverá. Essa é a pronúncia que os judeus protegem. Está entendendo? Essa é a pronúncia que os judeus guardam. Porque é o nome de uma força que pode mudar uma realidade. Só que aí eu falo isso aí com um cristão. Está entendendo? Alguém já viu padaria, mercearia, locadora, borracharia? É o Shaddai. Borracharia é o Shaddai. Está entendendo? Eloá. Tá entendendo? Bar Adonai. Tá entendendo? Então, aí a pessoa pega isso que é segredo, que é algo sagrado, né? E aí vai usar para uma finalidade secular. E a culpa é de quem? A culpa é do cara que é ignorante, que usou, achou legal, opa, eu tenho a minha mentalidade, então eu vou usar esse nome, que essa galera vai trazer bênção para o meu negócio. Não é? Por isso que os judeus são ricos, eles conhecem esse significado, então eu vou colocar na minha borracharia aqui no beirado do asfalto. Está escrito aqui, Haverá, né? Borracharia, e lá dentro está um cartaz de mulher pelada. Está entendendo? E o cara está ali, às vezes dando trambique nos outros. Está entendendo? Pô, o pneu só está murcho, eu vou furar aqui para vender a câmera de ar. Tá entendendo? Então, você começa a usar aquilo que é sagrado para uma finalidade profana. Entendeu? Então, o temor de revelar esse nome não é porque os judeus são elitistas e só eles querem saber. Não, significa zelo. É zelo das coisas do Criador. Então, a culpa é do cara que usou
o nome de forma imprudente e ignorante? Não, a culpa é de quem mostrou isso para ele. A sentença que viria sobre o tolo, porque ele é tolo, está entendendo? O ímpio ele não tem essa consciência. Vai sobre aquele que tem essa consciência e não teve o temor de Hashem para divulgar aquilo para uma pessoa que não tem estrutura de lidar com isso. Entendeu? Então, a gente pode conhecer aqui abertamente. O que a gente não pode é tirar isso, né? Tirar a importância disso para a nossa transformação pessoal e para nosso amadurecimento espiritual e usar em prol do nosso ego. Não, porque agora o Marcílio sabe que o nome do Eterno é Yahvé. Aí ele vai chegar na rodinha de família dele, no churrasquinho de família, e aí ele vai falar, sabe qual é o nome do Eterno? Eu sei. Eu sei. Aí ele vai falar, tá entendendo? Para atrair a atenção para ele, que ele sabe, que ele conhece. Qual é o intuito disso? Teu ego, entendeu? E aí você vai usar aquilo que há de mais sagrado para uma satisfação pessoal tua, para as pessoas verem como você é inteligente. E aí o cara vai duvidar. Mentira, mentira. Olha só, você falou o nome do Eterno, proferiu o nome sagrado, né, que é um nome altamente poderoso, e aí qual é a resposta que você vai ter? É mentira, é Jeová. É Jeová. Está entendendo? Então, olha só, cara, aquela força poderosa que você emitiu, olha só o tipo de reação que isso vai trazer, entendeu? Então, isso é uma total falta de temor. Então, para quem é dado o nome do Eterno? Para quem tem temor do Eterno. Não é porque o Eterno fala, não gosto que fala meu nome à toa, não, hein? Só gosto de ser falado em ambiente, você fala, não é isso. É porque você precisa ter a consciência de que aquilo que é valioso tem que ser protegido. E essa consciência de proteger o que tem valor é que faz com que a prosperidade fique na sua vida. Está entendendo? Então, se eu tenho um baú de tesouro, eu encontrei um baú de ouro, que para mim, o nome do Criador é o tesouro mais precioso que uma pessoa tem. E ao trazer esse nome para nós, o Criador tem mostrado que, olha só, vocês ainda estão longe, tá? Mas vocês estão no caminho. Entendeu? Então, assim, eu vou dar esse tesouro para você. E aí, quando eu acho um tesouro, eu não sei quem é o dono, eu achei, ou ganhei isso aqui de alguém, enfim. Se eu tenho um tesouro muito precioso, imagina uma pessoa, um pirata que vai lá e desenterra, né, um tesouro, encontra um baú de ouro. A primeira coisa que o pirata faz, ele sai mostrando para todo mundo que ganhou um tesouro? Não, ele vai proteger. Ele esconde. Porque no momento de necessidade ele sabe onde está. E aí ele tem um mapa que vai levá-lo até lá, para não perder. Eu sei onde está, mas o mapa não vai me deixar esquecer. Entendeu? Então eu sei qual é o processo de como chegar a isso. E aquele que tiver o mapa vai também descobrir o mesmo processo. Essa é a Torá. A Torá é o mapa. Entendeu? Então toda a bênção que eu recebo, ela tem o objetivo de ser preservada, de ser cuidada, para que esse canal pelo qual eu recebi a bênção se mantenha aberto. Por exemplo, hoje eu fiquei sabendo de um testemunho muito grande, e são poucas as pessoas que chegam a essa percepção. Né? A pessoa falando que estava com uma dificuldade financeira muito grande, né? Passando por muita dificuldade, assim, a ponto de não estar conseguindo pagar as contas em dia, entendeu? E aí ele ouviu, né, uma situação em que uma pessoa chegou no Rebbe e falou disso. Né? A pessoa, na verdade, ela foi lá só para pegar aquele dólarzinho que o Rebbe dá. Ele dava de tzedakah para todo mundo que visitava ele. E ele falou, olha, o senhor me perdoe, mas eu vim aqui pegar esse dólar do senhor, porque eu estou passando muita dificuldade, né? E eu gostaria que o senhor me abençoasse para Deus me abençoar. Aí ele falou, você está passando por necessidade financeira? Ou muita ponto de não ter comida dentro de casa. Aí o Rebbe falou, então, doe esse real para tzedakah, doe esse dólar para tzedakah. Doe para tzedakah. Então você está passando por necessidade financeira, quanto mais necessidade financeira você passa, mais você dá de tzedakah. Tá? Mas como é que você vai falar para uma pessoa que está com necessidade que ele tem que dar de tzedakah? Se ele está precisando. Está entendendo? É quase contraditório. Só que quando você, apesar da sua necessidade, doa uma de tzedakah, você está enviando uma mensagem do universo. Inverte a polaridade. Não, ou seja, eu estou mostrando que apesar da minha necessidade de dinheiro,
eu preciso muito mais do Criador. Ele é a fonte do meu sustento. O Criador é que me sustenta. Eu não sou apegado ao dinheiro. E aí você abre um código de comunicação com o universo, onde você não se torna mais somente um receptor, mas um canal. Então o Eterno, ele vai começar a enviar providências para que você tenha o seu sustento, mas que também continue abençoando. E quanto mais você abençoa, mais você recebe. Esse é o segredo da prosperidade dos judeus. Está entendendo? Esse é o segredo. É segredo? Não, só é chato, né? Eu saber que eu estou numa dificuldade e aí eu tenho que abrir mão. Então eu fico pensando, cara, se todo mundo da Beit tivesse essa consciência, não estou falando, você dá cá para Beit, não, você dá cá para o teu vizinho, você dá cá para uma família que está ali necessitada. Porque a Beit, graças a Deus, ela é propriedade do Criador, então ela se sustenta, né? Ela se sustenta e precisa de ajuda, precisa, mas assim, você não pode enviar uma oferta para a comunidade, mas você pode comprar um pão para o mendigo que você vê na rua. O mendigo, ele é a pessoa mais importante da sua vida. Os mendigos são as pessoas mais importantes, tá, da sociedade, porque são essas pessoas que despertam o senso de humanidade na sociedade, entendeu? Quando você vê uma pessoa em estado de extrema penúria e você se compadece, tira de si para dar para o outro, você se doa, e isso te faz mais humano. Isso te faz. Então o Eterno permite que haja o pobre, para que aqueles que têm recurso possam também se desenvolver espiritualmente. Entendeu? Então tudo tem um porquê. A necessidade, ela chama o supridor. E aí quando você olha para uma pessoa em estado de necessidade e você supre, você está se igualando ao Criador, que sacia as nossas necessidades, ele provê as nossas necessidades e ele sabe que ele não vai ter nenhum retorno de nós. Ninguém pode dar algum retorno para o Criador. Está entendendo? Então, você dá sem esperar nada em troca. O mendigo é aquele tipo de pessoa que você vai dar um dinheiro para ele, ele não vai te dar retorno nenhum. Às vezes ele não fala nem obrigado. Entendeu? Que a vida já machucou tanto que ele endureceu. Nossa, eu ajudei fulano nem para agradecer. Nossa, então você ajudou para ser agradecido? Então você não ajudou porque o fulano precisava. Eu não estou nem aí se ele vai reconhecer ou não. Eu estou aí com a minha responsabilidade, com o meu potencial de poder abençoar uma vida que eu estou vendo precisar. Como ele vai lidar com isso? Se ele vai achar que eu estou dando porque eu quero me aparecer, ou se ele vai achar que eu estou ajudando ele. Não interessa, interessa que ele mate a fome dele. Interessa que ele supra essa necessidade. Não se trata de mim, se trata dele. Está entendendo? Porque imagina se o Eterno começar a tratar a gente como a gente trata os pobres ao nosso redor. Está entendendo? Será que a gente vai ser abençoado? Se a gente não está disposto a abençoar, isso é similaridade de forma. Ter em relação ao teu próximo atitudes que o Eterno tem conosco. Tratar o outro como o Eterno tem nos tratado. Fazer para o outro o bem que o Eterno nos tem feito. Entendeu? Então, a questão é essa. Se doer pelo outro da maneira como eu gostaria que o Eterno se doesse pelas minhas necessidades. Tudo aquilo que eu quero que o Eterno sinta por mim, eu tenho que estar disposto a sentir pelo outro. Entendeu? E eu sou menor do que o Eterno não me deve nada. Assim, da mesma forma, nós não devemos nada para o mendigo. Nós não devemos para ele. A partir do momento em que eu entendo que aquele ser é uma extensão de mim. Porque quando eu compreendo que esse ser é uma extensão de mim, eu passo a ter sim a obrigação. Tudo que eu faço para ele, eu faço a mim mesmo. E da mesma forma, todo o mal que eu faço ao outro, eu também faço a mim mesmo. Porque, na verdade, somos todos um. O fato de você conseguir ver isso ou não, isso é um problema pessoal de cada um. Mas a verdade é essa. Somos todos fragmentos de uma única alma. E quanto mais eu faço bem para um outro fragmento que não sou eu, mais essa alma como um todo se fortalece. Enfim, então, Vaikra significa e chamou. A gente falou aqui no nome Elohim. Então, Elohim, nós temos aqui o Aleph, 1. O Lamed, 30. O Re, 5. O Yud, 10. O Mem, 40. 40 mais 10, 50. Mais 5, 55. Mais 80. 85. Mais 1, 86. 86. Ou seja, lembra que a gente falou na semana passada, a gente aprendeu a somar. Se eu somar só 1, depois somar o 1 com o 30,
E a gente vai fazendo a soma, conforme as letras se juntam, a gente chegava a mesma paraxá, né, PQD. Agora aqui, esse valor fechado de 86, ele descreve também um processo. E é o processo de construção da consciência do divino no mundo físico. Essa consciência ela vai se desenvolvendo com as gerações, ela vai se desenvolvendo com o tempo. Então ela passa pelo politeísmo, tá entendendo? Ela passa pelo enoteísmo, tá entendendo? Aí passa pelo triteísmo, e aí vem pelo monoteísmo, até se desenvolver completamente, né, na ideia de panenteísmo, que na verdade Deus não é um, na ideia de que Ele é um separado de tudo. Né? Deus ele é um porque tudo que existe dentro dele. Essa é a ideia do panenteísmo. Tudo que existe dentro do Criador. E aí a humanidade ela ainda não está pronta para abranger essa consciência, porque ainda existe o politeísmo no mundo. Ainda existe a idolatria. Enquanto a idolatria existir, o que tem que ser desenvolvido é o conceito de monoteísmo. É esse conceito de monoteísmo que vai nos preparar. E aí o que há depois do panenteísmo, do conceito de que tudo está dentro de Deus? Está entendendo? Aí vai vir o conceito de panteísmo, de que tudo é Deus. Mas isso precisa ser trabalhado. Tudo é, literalmente. São níveis de consciência que eu posso alcançar de maneira individual, mas a humanidade ela depende de alcançar isso de maneira coletiva. E isso precisa ser trabalhado em todos. Enquanto a humanidade toda não ter a concepção do que é o monoteísmo, tá entendendo? Não está preparado para receber outro nível de consciência. Porque os níveis de consciência precisam ser recebidos de forma Aí entra a era messiânica, né? Aí entra a era messiânica. A era messiânica, na verdade, ela já está assim, sendo introduzido, né, no conceito de que o mundo todo vai saber que Deus é um. Ou seja, o conceito do monoteísmo, ele vai ser um conceito universal. Aí entra a era messiânica. Mas não para por aí. A coisa continua se desenvolvendo. É muito mais além. Muito mais além. Então, essa é a ideia. Então, o que é Elohim na Terra? O que é o Elohim? Ele é a construção. Por isso que é plural, poderes. E é por isso que alguns textos, acho que no Interlim, diz: vós sois Elohim. Porque nós temos esse potencial de se desenvolver. De acordo com como se desenvolve esse potencial do conceito desses poderes que vão regendo a natureza. Ou seja, é centralizar todas essas forças múltiplas em um só ponto, que é Elohim. Por isso que é chamado de ponto embaixo, que é onde o conceito de Haverá se desenvolve. E aí isso vai sendo construído. Então, quando eu somo 8 mais 6, eu tenho 14. 1 mais 4 é 5. E o 5 ele é equivalente ao E. E a multiplicação. Qual que é a ideia do tetagrama? A ideia do tetagrama é um Yud de absolute, que depois se projeta em um Re dentro da esfera de Beriá. Depois esse Re ele vem se projetando através do Vav, que é essa ligação, né, dentro do mundo de Yetzirah, e depois ele vem e se reproduz em Asiá, através do Re. Então nós temos Yud Re, Vav Re, cada um desses tetagramas representando um mundo. E aqui é que esse Re ele se desenvolve, porque o Re do mundo de Beriá ele já está pronto, já está completo. Por isso o conceito de eu sou e serei. O que serei? Tá entendendo? Não, na verdade o ideal mesmo é porque como o Vav ele é uma conjunção, né, ele equivale ao E, né, Rodrigo e Eduardo, esse é o Vav. Tá entendendo? Então o que seria Asher? Então Vav conjuntivo. Havaiá, Asher, Havaiá. Havaiá seria a tradução. Isso aí. Ou seja, eu sou o que sou. Isso aí. Mas dentro da leitura do tetagrama eu sou e serei. Eu sou o que sou e serei o que serei. Não, eu sou
e serei. Pronto. Eu sou e serei. Agora, ele precisa entender, ele precisa explicar isso. Eu sou o que serei. Ou seja, eu já sou. Eu já tenho a minha fórmula completa. Eu já sou perfeito. Mas vocês ainda não conseguem acompanhar essa perfeição, porque vocês precisam se desenvolver. E esse desenvolvimento, ele é um processo gradativo. Para que vocês possam então compreender o que eu sou, vocês precisam entender que eu serei aquilo que eu já sou, porque vocês precisam buscar, eu não preciso. Eu já estou completo, mas vocês têm que se desenvolver até isso. Quando vocês se desenvolverem, aí vocês vão compreender o que eu sou. Por isso que ele diz, eu sou o que serei. Por quê? Porque ele já está completo. Ele já está completo, mas vocês, a gente ainda não percebe essa perfeição, essa completude. A nossa consciência precisa se desenvolver para isso. Quanto mais a nossa consciência se desenvolve, por isso que o profeta Oséias, ele disse o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer nosso Deus. Ou seja, conheçamos, a gente tem que entender o que ele é, mas ao mesmo tempo saber que o que a gente sabe ainda não é o completo. Então a gente precisa prosseguir em conhecer, porque assim como a aurora, sua vinda é certa. Ou seja, quanto mais eu conheço o eterno, mais eu me aproximo dele. Então às vezes as pessoas chegam no conceito de que eu já conheço, e aí se estraguinha ali. Ou seja, isso é justamente a prova de que não conhece, porque aquele que conhece sabe que não conhece. Sabe o que eu disse? Quanto mais eu sei que nada sei. A única certeza que eu tenho é que não existe certeza nenhuma. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Ou seja, eu sei, mas diante daquilo que eu sei que ele é, eu não sei nada. Nada mesmo. Eu só sei que eu não cabo nele, ele não cabe em mim. Isso é a primeira certeza. Mas para que ele possa caber em mim, eu preciso fazer o que então? Me expandir. Expandir a minha consciência. E quanto mais eu expando a minha consciência, mais eu conheço. E essa é a proposta de Vaikra. Porque Vaikra é Echamou. E aí tem 3 palavras que tem a mesma gematria de Vaikra. Vamos fazer a gematria aqui. Então nós temos aqui o Vav, que equivale a 6. O Yud, 10. O Kuf, 100. O Resh, 200. E o Aleph, por que tem esse Aleph menor? Esse Aleph ele é menor na letra V, na palavra Vaikra, porque o Talmud ele diz que Vaikra, na verdade, ele não é o começo de um livro, ele é a continuação. Ele é a continuação do livro de Shemot. Por isso, então, ele tem a humildade de se reduzir, né? Porque esse Aleph, ele é realmente a presença do Eterno. O Aleph, ele tem o valor 26, né? Que traz essa consciência do Eterno. O Yud superior conectado pelo Vav ao Yud inferior. Então, somando, dá 26. E, na verdade, 1. Né? Na verdade, é o número básico. Aqui no meio é o quê? É 2 Yud e o quê? 2 Yuds e um Vav. Porque o Vav é um conector. Né? Então, é o Vav que é o homem que conecta os mundos superiores ao mundo inferior. Conectar de cima a embaixo. Exato. Por isso que o Vav, o 6, é o número do homem. Né? Porque a gente serve como esse parece mesmo, né? Parece mesmo, né? Exato. Nós somos 100%, nós somos 50% animal e 50% divinos. Então essa é a ideia, né? E compreender isso significa absorver o conceito da divindade. E nós temos que combater essa natureza inferior para nos elevar a essa natureza superior. E aí, esse Aleph, ele é menor, né? Porque é como se o Eterno ele estivesse dizendo o seguinte: para eu chamar vocês, vocês não vão ouvir, porque vocês não têm consciência para me compreender. Então o que eu tenho que fazer para que eu possa me comunicar com vocês? Me diminuir. Está entendendo? Me diminuir. Então, a partir da minha contração é que eu consigo me comunicar. Aí entra o conceito do Tzimtzum. Porque a criação ela é resultado de quê? De uma contração do Criador. Ele precisou se diminuir, ou seja, aqui nós temos tudo o infinito. Apenas o infinito. E aí o Eterno ele pega e a partir de um ponto ele se reduz. Ele se reduz para se concentrar nesse ponto, mas para ele se reduzir,
ele precisa então tirar um pouco de luz de dentro de um espaço. Porque para eu me comprimir, eu preciso, eu não posso me comprimir se tudo é luz. Não tem espaço para me expandir, não tem espaço para me encolher. Então ele pega uma porção dessa luz, que é um vácuo. Exatamente, ele pega uma porção dessa luz e contrai, e fica contrito nele. E aí a partir de então ele cria um CAF, que é esse fio de luz que vai começar a dar o processo da criação. Ele vai começar a criação a partir dessa contração primeira, né, que seria o Tzimtzum Aleph. Depois esses Tzimtzum eles vão ganhando novos desdobramentos e sempre se reproduzindo. O resultado disso é a própria nossa respiração. Nossa própria respiração é um Tzimtzum constante. Então nós fazemos esse processo de receber e doar o tempo todo. O problema é que a gente recebe o que é bom e doa o que é ruim. Carbono. Tá entendendo? Porque o oxigênio ele nos mantém vivo, e o carbono? Mantém a planta viva. Nós como seres orgânicos, nós somos unidades de carbono. Isso é o motivo pelo qual Mas mantém a planta viva, porque é uma troca. Sim, é uma troca. É uma troca. Mas para outro ser humano, porque a assim, gente espere, né? A planta ela tem uma respiração respira diferente. o oxigênio. A planta é o contrário. Ela na fotossíntese ela respira o gás carbônico e ela devolve o oxigênio. Devolve o oxigênio. Ou seja, a natureza pega todo o mal que habita em nós e converte. Tudo está conectado. Não existe nada sem propósito. É isso aí. E aí a ideia é, quando eu entro nessa dinâmica de que o Eterno ele se reduziu para poder se comunicar e então fazer um chamado, que acho que a maioria das pessoas aqui saiu da igreja, né? Veio da igreja. Quem nunca ouviu falar lá, você tem um chamado, hein? Você tem um chamado. Que você não fala isso até hoje, até o dia de hoje me fala. Não. Você tem um chamado. Eu lembro uma vez que uma pessoa veio falar isso aí para mim. Você tem um chamado. Eu perguntei para ela, mas quem não tem um chamado? Essa pessoa tem que ser avisada. Se existe algum ser humano que não tem um chamado de Deus, avisa esse cara desesperadamente que ele pode se matar. Porque não tem sentido a vida dele. Tem um chamado, é o que nos leva para frente. Só que algumas pessoas vão ouvir o chamado, outras não vão. Mas não significa que aquele que não ouve não tem um chamado. Porque o que é chamado? Chamado é propósito. É uma missão, todos temos uma missão. E eu vou cumprir a minha missão independente de eu saber qual é ou não. Porque o Eterno vai me colocar num contexto onde eu não tenho por onde correr. Eu vou cumprir o meu chamado. E o meu chamado não depende de eu saber qual é. Depende simplesmente de eu viver a minha vida da forma como eu tenho que viver. Se vai ser bom ou se vai ser mal, isso é resultado das minhas escolhas. Eu já contei para vocês a história, a parábola do João. O João ele era um trabalhador dedicado e ele tinha um chamado, ou seja, um propósito de mostrar ao mundo o valor da família. Vocês não lembram? Já falou. Direto ele fala isso. Então ele tinha o propósito de mostrar ao mundo o valor da família. É o chamado dele. O Eterno colocou ele no mundo para isso. E não tem para onde ele correr, porque ele foi constituir uma família. Aí ele trabalhava, ele sempre pensando no bem-estar da família. Ele trabalhava, ele tinha uma mulher, tinha um filho e tinha uma filha. Ele trabalhava, ele tinha uma só vida simples. Uma vida simples, mas ele tinha um sonho de dar mais conforto para a família, porque isso é da natureza dele, é o chamado dele. E aí ele conseguiu uma proposta no emprego, ele era lá, trabalhava no escritório, e ele disse, olha só, você é vendedor e tal, você fez uma venda bacana aqui, tem uma oportunidade de um negócio nos Estados Unidos, só que você tem que ficar um ano lá para fechar esse negócio. Aí ele foi e ficou um ano, deixou a família, ficou um ano. Aí beleza, voltou, fez a venda, voltou, já mudou a vida financeira da família. Só que ele ficou um ano fora. A mulher ficou mais fria, os filhos ficaram mais distantes. Mas ele fez aquilo por quê? Porque ele sentia no coração dele que ele deveria proporcionar o melhor para sua família. Então ele foi e ficou um ano. E aí veio outra proposta, o pessoal que fechou o negócio contigo lá gostou muito, e aí você vai ficar mais um ano no Japão para fechar outro negócio e vai ganhar o dobro da comissão. Aí o cara, poxa, vou ganhar o dobro, então quando eu voltar, eu não vou precisar mais trabalhar, entendeu? Porque daí eu vou ficar um ano lá, né? Vou sacrificar um ano junto com a minha família, mas quando eu voltar, eu vou poder comprar uma casa na piscina, vou garantir a faculdade para meus filhos, nunca mais vou trabalhar. Entendeu? Não vou trabalhar, vou viver só de juros, só de renda e beleza.
Show de bola. Ele foi, ficou 1 ano no Japão. Na hora que ele voltou, a mulher já tinha se encantado pelo vizinho. Já estava... Perdeu a mulher. O filho, pela distância do pai, do afastamento, se envolveu com drogas, saiu de casa. A filha começou a namorar com um cara sem caráter nenhum, porque não tinha um pai para inspecionar, engravidou e fugiu com o marido. Ele perdeu a família. Aí, o rabino David Aaron, que conta a história, ele pergunta o seguinte: o chamado do João era proporcionar para o mundo a importância da família. Ele tinha que mostrar para o mundo a importância da família. Esse era o chamado dele, esse era o ticum dele. Ele fez o seu chamado? Conseguiu. Ele fez. Ele fez. Porque quando você ouve essa história, você entende a importância da família. Está entendendo? Você entende a importância da família. Ou seja, ele fez o que ele tinha. Eu tinha que ter feito, só que ele fez do jeito errado. Ele fez de uma maneira que ele fosse prejudicado. Mas a intenção de que a história dele mostraria para o mundo a importância da família, esse propósito é divino. Você vai ensinar para o mundo a importância da família. Se você vai ensinar isso do jeito certo e do jeito errado, se você vai ensinar isso através dos seus acertos ou dos seus erros, isso é uma decisão da tua, isso é a tua escolha. Os propósitos divinos são imutáveis. A forma como você vai realizar, tá? Isso é opção tua. Você não vai fugir do seu propósito. Então ele cumpriu, só que do jeito errado. Ele aprendeu, só que pela dor. Está entendendo? Mas também já teve consequência. Aprendeu, mas... Agora, ele poderia... Exatamente. Só que assim, ele poderia também mostrar para o mundo a importância da família na hora que o cara propôs o negócio para ele. O chefe dele, olha só, você vai ficar 1 ano nos Estados Unidos. O que ele podia ter feito? Não, então eu posso levar minha família junto? Não posso, porque a despesa vai ser muito grande, então eu não vou. Aí a história dele ia falar, pô, ele abriu mão de riqueza e dinheiro para ficar junto com a família. Ele mostrou o valor da família. Então, das duas maneiras, ele ia cumprir. Me lembra o filme Clique também. Me lembra o filme Clique. Sim, também. E aí... de forma negativa. E aí, gente, fechando aqui. E aí existem 3 palavras. Existem 3 palavras que têm o mesmo valor numérico de Vaikra. E essas 3 palavras vão dar a essência do que é esse chamado, do que é essa palavra. E toda a dinâmica do livro de Bereshit, do livro de Vaikra, está dentro desse segredo aqui. Então, a primeira palavra é... Lê pra gente. Quem está com a Bíblia na mão? Tem alguém com a Bíblia na mão? Eduardo, pega aí, filhão. Está mais próximo de você. Lê pra gente aí. Vaikra 8:7. Não, desculpa. 7:8. Toda a Torá é forte. A minha família passou por isso. É um remédio forte, mas é bom. Na prática. Levítico 7:8. Isso. E quando o sacerdote oferecer a oferta de elevação de alguém, o couro da oferta de elevação que tiver oferecido será para ele. Continua? Não, tá ótimo. Então, quando se fala a palavra usada para oferta aí, a oferta é hikriv, que vem da palavra que a gente aprendeu hoje no Guia do Superplex com o Eduardo, que vem da raiz karav, ou karov, que tem a mesma origem de korban. Então, karav é uma raiz verbal que ela também é usada na palavra korban, que é sacrifício. Qual que é a essência dessa palavra então? Hikriv, que é oferta ou aproximação. Hikriv. Então, significa hikriv. E tem o mesmo valor numérico da palavra Vaikra. Aproximação vem do verbo karov. Né? Tira aqui o yud, né? Que é um artigo. E aí tem aqui karov ou karav. Com a mesma palavra karav significa aproximar. Vem dessa raiz verbal, chegar perto, se aproximar. E aí, nessa mesma palavra, eu tenho korban, os korbanot, que são os sacrifícios, as oferendas. E aqui, nesse contexto, a palavra hikriv, ela está entendida como oferta.
Oferta, ofertar significa aproximar. Então ela tem vários significados dentro desse entendimento, dependendo do contexto. Essa mesma palavra, ela é encontrada em Bereshit, quando Abraão se aproxima, né, de algum lugar, e aí existe essa mesma palavra, e aí está lá, e se aproximou, né, ao aproximar-se. Tá entendendo? É a mesma palavra, só que a gente não encontra essa palavra aproximar aí. Por quê? Porque o contexto pede outro entendimento, que é o quê? Que é o entendimento de ofertar, doar. Então o que é a nossa oferta ao Eterno? É uma forma de nos aproximarmos dele, porque ele já fez a parte dele, ele se reduziu para poder se comunicar conosco, para poder nos chamar. Então agora nós precisamos também passar pelo mesmo processo. Tudo aquilo que é oferta é algo que sai de mim. Quando eu dou uma oferta para alguém, eu passo a ter menos do que eu tenho. Correto? Eu tenho três sacos de arroz em casa. Aí eu doei um saco de arroz para o Eduardo. Quantos eu tenho agora? 2. Então a minha propriedade já diminuiu. Eu tenho menos do que eu tinha. Ao ter menos do que eu tinha, eu me torno menos do que eu sou. Então eu também me reduzo. Está entendendo? Esse movimento de diminuição que o Eterno fez, através do meu reclive, através da minha oferta, da minha aproximação, eu acabo tendo uma atitude similar a dele. Também me diminuir. E isso vai fazer com que haja então uma aproximação entre eu e o Criador. Está entendendo? E aí que está o sentido da oferta. Tá? Porque o corban significa o sacrifício. O sacrifício, o corbanote. Espera aí. Como o Eterno ele gosta de sacrifício de animais, as pessoas têm esse pensamento, né? Não, eles não entendem que o sacrifício não se trata de algo, um serviço religioso, propriamente dito. Que na verdade é um serviço didático. Ele é muito mais didático do que espiritual. Por que não precisa mais fazer sacrifício? Porque agora Israel já compreendeu. Mas na hora que enquanto Israel ainda não compreendia, né, enquanto a literatura judaica não tinha se desenvolvido a esse ponto de explicar o que significava o sacrifício, os sacrifícios precisavam ser experienciados. Então, o que é o sacrifício? Quando você mata o animal e oferece ao Eterno, você está tirando da sua natureza animal, você está mortificando o animal dentro de si. Tá? Hoje eu não preciso matar um animal para mortificar minha natureza animal, porque eu já entendo isso, eu já entendo como funciona. Na verdade não se trata de um animal em si, mas da minha natureza animal, dos meus impulsos, dos meus instintos animalescos. Está entendendo? Ao ofertar isso, eu tiro isso de mim, e aquilo então se desfaz. Por isso que o Eterno sentia prazer no cheiro do sacrifício, porque vocês estão mortificando a sua natureza animal. Vocês estão, e quanto mais eu tiro de mim a minha natureza animal, maior é o espaço para desenvolver a minha natureza divina. Está entendendo? Porque eu tenho uma natureza animal e uma natureza divina. Qual vai se desenvolver melhor? Aquela que tiver mais espaço. E aí então eu sacrifico a minha natureza animal. Essa é a ideia do corban. Então quanto mais eu mato o meu animal interior, mais a minha natureza divina se desenvolve. Mas para isso eu preciso doar, eu preciso tirar de mim. Está entendendo? E essa diminuição que a oferta faz, na verdade ela vai resultar em uma elevação. Está entendendo? Então a minha natureza animal sendo tirada para fora. E aí vem a ideia. Por que não existe mais o sacrifício? Porque o profeta Oséias, em relação ao conceito é maravilhoso, ao conceito do sacrifício, desse conhecimento, ele fala com muita propriedade, né, dos assuntos dessa paraxá. Porque ele diz o seguinte: misericórdia quer, e não sacrifício. Ponto. Está entendendo? Ou seja, o sacrifício era para que vocês entendessem o poder da misericórdia. Porque quando você via um animalzinho morrendo por causa dos teus pecados, você sentia alegria ou sentia dor? Pensa aí, né? Você tinha que criar o cordeirinho durante um ano.
Um ano criando. A gente que gosta de bicho, a gente sabe como é que é fácil de pegar o bichinho. Só que aí quando o bichinho tem 1 ano, filhotinho, bonitinho, fofinho, tu vai lá, deita ele e degola, e sacrifica. Isso é penoso, é uma dor. E saber que eu estou fazendo aquilo por causa dos meus pecados. Então isso vai desenvolver o quê? O desejo de não pecar. E reconhecer que o pecado traz sofrimento. A nossa própria vida, a nossa própria subsistência, ela só é possível pela morte de outro. Pela morte de outro ser. Por exemplo, eu para comer carne, eu preciso matar um animal. Ah, mas é por isso que eu sou vegano. Tá bom, e a planta não sente dor não? Só porque ela não grita? A planta também não é um ser vivo? Tá entendendo? Então assim, eu preciso tirar a vida de alguém para poder estar vivo, para poder viver. E o Eterno criou toda essa dinâmica justamente para que eu tivesse misericórdia. É por isso que tem Abraham. Está entendendo? Quando eu vou comer um pão, eu tenho que reconhecer que aquilo ali, uma planta do reino animal, que é um ser vivo. Plantas são seres vivos ou não? Eu estou errado? Planta é ser vivo. Então quando eu como o pão que foi colhido do trigo, eu matei aquela planta ou não matei? Então o meu sustento, ele depende ou não depende da morte de um outro ser? E aí quando eu faço Abraham, eu elevo a centelha divina daquele ser para o eterno. Ou seja, eu estou reconhecendo que para que eu pudesse subsistir, a natureza teve que perder. E aí esse conceito me traz humildade, de saber que eu dependo da vida de outros para poder manter a minha própria. Essa é a didática do sacrifício. E aí vem o profeta Osés e fala: não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Está entendendo? O sacrifício é para que vocês entendessem o valor da misericórdia. Por isso que os sacrifícios foram substituídos pelas eras. E aí vem também o próprio Davi no Salmo 51 dizendo: sacrifícios e oblações tu não quiseste. Por quê? Não é o sacrifício que o Senhor quer um coração contrito e arrependido. Esse é o verdadeiro sacrifício que o Eterno quer. Por isso que não existe mais a necessidade de sacrificar animais, porque o povo aprendeu que o pior dos animais, o mais perverso dos animais, que precisa realmente ser sacrificado, não é o cordeirinho, não é o boizinho, é o homem, entendeu? Essa minha própria natureza sedenta por destruição, por domínio, por território, que é alimentado por essa natureza animal. Eu preciso mortificar esse animal interior. Fazendo o quê? Fazendo o que os animais não fazem. Praticando misericórdia. Animais vivem por instinto. A misericórdia é quando você... Isso que eu falei da oferta. Quando você dá para alguém sem esperar nada em troca. Isso é misericórdia. Entendeu? Você dá uma oportunidade para quem errou contigo, não porque você é uma pessoa boa e maravilhosa, mas porque o outro precisa. Porque isso é bom para ele, não é porque é bom para mim. Então não depende dele me agradecer ou dele reconhecer. Depende simplesmente de ele ter algo bom no momento em que ele precisa de uma bondade. Então se trata dele. Não Rodrigo, tu imagina se o Eterno pensasse igual a gente? Não, a gente não existiria. Então assim, a ideia não é que o Eterno pense como a gente, mas que a gente passe a pensar como o Eterno. Justamente. Porque aqui o 5 ele traz justamente a Torá. Como que eu vou compreender esse processo? Está entendendo? Através da Torá. E aí a gente começa a entender a mente do Criador dentro dessa nossa realidade, porque a mente do Criador, né, no seu sentido pleno, é inatingível, mas a forma dele se desenvolver nesse mundo é totalmente dentro da nossa percepção. A gente consegue isso através da Torá. E aí, uma segunda palavra que tem o mesmo valor... Na verdade, Rodrigo, é questão de temor. O ser humano tem que entender que o temor nada mais é do que a Havá. O ser humano tem que desenvolver a Havá perante o Criador. Que aquele que ama o Criador, ele automaticamente vai se esforçar em obedecer. Aí que está. Não há amor sem temor e nem temor sem amor. Essas duas coisas, na verdade, são um equilíbrio aqui da Sefirot, né? Porque esse é o lado do amor e esse é o lado do temor. Então essas coisas precisam funcionar dentro dessa coluna central, em equilíbrio. Está entendendo? Porque aqui é amor é doação. Temor é o quê? Temor é restrição. Então quando eu compreendo o amor me leva para o temor. E o temor
me conduz para o equilíbrio. Então são coisas que vão se desenvolvendo juntas. Né? Quem tem, eu amo a Deus, mas não tem temor nenhum. Hoje a gente tem muito esse negócio. Não, porque o importante é ser feliz. Pode viver como quer, porque Deus nos ama. Entendeu? Ok, Deus te ama. Nada vai mudar o amor de Deus por ti. A diferença da liberdade e libertinagem. Se você não tem amor por si próprio e se coloca numa situação em que a satisfação do teu desejo momentâneo, do teu prazer carnal é superior à tua dinâmica espiritual, você vai se ferrar. E não vai se ferrar porque Deus te castigou, porque você vai colher no fruto das suas próprias ações, mas Deus vai continuar te amando. Agora, quando eu digo que envolvo temor, não é que eu acho que Deus vai me punir, é porque eu quero manter o amor. Se eu quero manter as maravilhas do amor divino, então eu preciso ter temor de Deus. Ou seja, não querer que isso seja perdido. O verdadeiro temor, na verdade, ele é o medo de perder o amor. Verdade. Entendeu? Essas coisas precisam ser desenvolvidas juntos. E aí nós temos aqui uma segunda palavra, diz a gente, vai Ecrã 7:2. Terceira palavra. Segunda palavra que tem a mesma tematria de Tá. Foi terceiro porque vai Ecrã. contando vai Ecrã junto, né? Tá certo. Interessante, né? Que tudo tem sentido, né? Na Deus Torá, né? Tudo está conectado, né? Tudo é um entendimento Uma coisa puxando para outra. que é interno. Então são coisas que você já sabe. 7:2. No lugar em que degolarem a oferta de elevação, degolarão o sacrifício de delito, e o seu sangue se espalhará sobre o altar em redor. Exatamente. Então, quando fala o sangue se espalhará, está falando da aspersão do sangue. Essa aspersão, ela é representada no hebraico pela palavra isrok, que é a aspersão de sangue para purificar o altar do sacrifício. Por que purificar o altar através do sangue? Porque sangue é vida. Sangue é vida. Só que o sangue, para ser vida, ele precisa estar dentro do corpo. O sangue fora do corpo é morte. Então, quando o sacerdote aspergia o sangue sobre o altar, ele estava simplesmente dizendo: eu reconheço que a minha vida depende da morte de um outro ser inocente. Então, que este sangue represente o meu pecado, a minha injustiça. Tá? Então, aqui, eu reconheço, esse sangue veio pelas minhas mãos, ele asperge o sangue, ou no altar, ou sobre as roupas dos sacerdotes. Enfim, ao espirrar esse sangue, ao sujar o altar com aquelas salpicadas de sangue, ele está reconhecendo: isso fui eu que produzi. Eu reconheço que eu sou um instrumento de morte. Está entendendo? Eu reconheço isso, sou eu quem estou fazendo isso. Então isso traz uma consciência de purificação. Reconhecer é purificar. Está entendendo? Então, isrok, aspergir sangue, limpar, purificar. Pelo sangue o altar era purificado. Está entendendo? Então, traz essa ideia. Oi? Tá. Então, só fechando aqui com a última palavra. Verá, cadê? Última palavra. Interessante, como uma paraxá é muito vasta, né? Uma pequena paraxá é muito vasta. Tem muita coisa. E às vezes não dá nem para dar tudo, né, Rodrigo? Não dá nada. A gente ficar até 4 da manhã. Até 4 da manhã. A última palavra. Vocês perceberam uma coisa? Que essas três palavras, Vaikra, Rikriv e Isrok, tem uma coisa em comum, além do mesmo valor numérico. O que mais que elas têm em comum? O tetragrama do Eterno. Todas elas têm o Kuf e o Resh. O Kuf e o Resh. O que isso quer dizer? Kuf é santidade. É santidade. Todas essas letras apontam para atos de santidade. E o Resh é o ato da mente. Santidade e mente resulta em Kavaná, intenção. Está entendendo? Tudo isso que eu fizer, eu tenho que fazer com uma intenção verdadeira. A última ainda não.
A última não, porque ela já entra no outro conceito. Tá. Só que essas três em cima aqui, ó. Essas três. Tá? Vaikra e Kri. Vaikra e Kri e Zrok. Tá? Essas três palavras, tanto e chamou, e ofertou, ou se aproximou e purificou. É como quem está dizendo ó, o seguinte: a santidade, o resultado da santidade é o chamado de Deus, a aproximação de Deus, a oferta, né, pela aproximação e a purificação. Ou seja, Deus te chama para se aproximar dele através da purificação. E aí entra o conceito final. No último texto aqui, lê pra gente, Eduardo, por favor, só para a gente poder fechar. Levítico 27, 14. Como é que é o nome dessa palavra? Bem, essa última. Verreriho. Hã? Verreriho. E quando alguém consagrar a sua casa para ser santidade ao Eterno, o sacerdote a avaliará, fará seja boa ou seja má. Segundo avaliar o sacerdote, assim se confirmará. Amém. Olha só. E o sacerdote avaliará. A palavra ali para avaliará no hebraico é verreriho. E aí o sentido de avaliar é o seguinte. É avaliar. Olha só os vários significados da palavra verreriho, tá? Dentro de cada contexto. Então, o que vai decidir a forma, a tradução que vai ali, o sinônimo que vai ser usado, é o contexto. Mas em outros contextos, essa palavra ela aparece como comparar ou igualar. Por quê? Tem o mesmo significado. Por quê? Avaliar. É o dia de prova, que é uma sala de aula. Nós vamos fazer prova. Eu sou o professor e eu vou avaliar a prova de vocês. Só que para eu avaliar a prova de vocês, eu tenho que ter um gabarito. O que é o gabarito? A mesma prova com as respostas certas. Não é isso? Agora eu vou avaliar a prova do Marcílio. Eu vou fazer o quê? Vou olhar o meu gabarito, vou olhar a tua prova. E aí eu vou comparar. Eu estou avaliando. Ao avaliar, eu estou comparando a tua prova com o gabarito. Não é isso? Se, é que o que o sacerdote está fazendo ali. Se a prova dele corresponder ao gabarito, olha, vai ser bem avaliado. Se a prova dele não corresponder ao gabarito, vai ser mal avaliado, correto? Então, para eu avaliar, eu preciso ter um modelo de comparação. E por quê? Qual é o objetivo disso? Aí vem um outro significado de verreriho, que é igualará. E igualará. Está entendendo? Ou seja, igualar-se. Igualar-se. Então, por que o Eterno se reduziu para poder se comunicar conosco? Para que nós possamos nos aproximar dele, certo? E que nesse se aproximar, nós possamos também nos purificar, no objetivo de nos igualar, atingir a similaridade de forma. Está entendendo? Essa é a proposta da Torá, entendeu? Fazer com que as criaturas atinjam similaridade com o Criador. Mas com o Criador na sua total magnitude, jamais. Com o Criador que se reduziu. Isso aí é um sinônimo de humildade também, né, do Eterno. Com certeza. E ele quer que a gente seja assim, né? Com se certeza. igualar a ele é... Olha só, para também se comunicar conosco como inferiores, ele sabe que nós somos inferiores. Então, para se comunicar conosco, ele se diminuiu. Ele compreendeu a mentalidade humana e ele então se diminui através da Torá e ele passa então a se comunicar com a humanidade, de uma forma que a humanidade possa compreendê-lo. Tá? Agora, eu não quero descer do meu patamar para me relacionar com o meu irmão. Eu não quero compreender a forma como o José entende as coisas para me comunicar com ele de uma maneira que ele compreenda. Está entendendo? Eu quero que ele me entenda e se ele não me entender, é problema dele, ele é ruim. Ele é do mal, porque ele não está me entendendo. Eu estou falando, o cara não presta atenção, está entendendo? Então, o Criador não é assim. Ele vai descer até o outro e vai falar de uma maneira que o outro compreenda. Por quê? Porque o Eterno não quer te repreender. Está entendendo? Por isso que o Salmo ele diz: bem-aventurado o homem que, repreendido pelo Eterno, dele recebe instrução por meio de sua Torá. Então a repreensão do Eterno, ela não visa te repelir,
ela visa te aproximar. Tá entendendo? Então essa é a didática, para a gente encerrar por aqui. Né? Só fechando com esse raciocínio. O Eterno, ele te chama para que você se aproxime. Mas se eu não quero sacrificar, se eu não quero sacrificar, se eu não quero ofertar, se eu não quero abrir mão do que é meu, o processo é interrompido aqui. Ah não, mas eu quero ofertar, eu quero abrir mão, tá entendendo? Eu quero fazer isso como o Rebbe ensinou. Está passando por dificuldade, vai lá e doa de tzedakah. E a vida da pessoa que deu o testemunho para a gente, inclusive a vida dele, melhorou. A vida financeira dele melhorou a partir do momento que ele, mesmo doendo, começou a fazer de tzedakah. Aí as portas começaram a se abrir, porque ele se tornou um canal. Tá? Então a gente tem testemunho vivo aqui dentro. Só não vou citar a pessoa porque eu não tenho autorização. Mas esse é o segredo, né? Entendeu? E aí, se eu não quero doar, se eu não quero sacrificar, se eu não quero me aproximar, o processo é interrompido. Ah, mas eu quero, beleza, então eu vou. Agora, adianta eu ser uma pessoa boa e que se contamina? Tá entendendo? Não, eu faço caridade, eu faço tzedakah, tá entendendo? Mas eu consumo prostituição, eu traio a minha esposa, eu falo mal do meu irmão. Por doar para os outros, por ser uma pessoa altamente doadora, eu me envaideço, eu falo para os outros como eu sou bom. Tá entendendo? Então eu tô doando, mas eu quero que todo mundo me veja doando, para todo mundo ver como eu sou bom. Ou seja, se é pelo ego, se a impureza do ego é que está ditando esse processo também vai ser interrompido aqui. Por quê? Porque o objetivo desse processo é atingir uma similaridade de forma com o Criador. Se eu não atingir essa similaridade de forma, não adianta a forma como eu faço esse processo. E aí que está o segredo do Kuf Drosh? Fazer com uma kavaná sincera, de alcançar santidade. Isso é um processo interno. Santidade é interna. Mente, Rosh, cabeça, isso é um processo que precisa ser trabalhado dentro da minha mente, para que as minhas ações sejam condizentes com a intenção que o Criador tem em relação a mim. Então, o primeiro ponto de similaridade de forma que eu tenho com o Criador é através da minha intenção, de fazer o bem ao outro. Não para receber louvores, mas porque o outro precisa que eu faça o bem. Está entendendo? E aqui a gente encerra, tá? Para não se estender mais, porque todas tem mais elas coisa têm para a falar. mesma gematria, 86? Todas elas, não, 86 não, tem a mesma gematria de... É, 86. Gematria. Não, a gematria de Elohim com a pirâmide. Ali da... Vai cá, Aqui é 317. 317. 317. Então vai entrar 317? Isso. Por quê? 317. 3 mais 1. 4. Mais 7. 11. 11. Por que 11? Porque a tribo de Levi aqui ela é separada. Então é 12 menos 1. Certo? E 1 mais 1? 2. Isso está falando do quê? De você e o Eterno. Está entendendo? É você e o Eterno. Então, é o teu relacionamento com o Criador. Relacionamento. Todas essas palavras têm 2, gematria 2. Sim. Não. Todas as palavras têm esse mesmo valor numérico. E obviamente vão chegar no mesmo dígito comum. Denominador comum. Pode ser. Isso aí.